O nosso Senhor Jesus não está indiferente ao seu povo, ele age a nosso favor. Esse é o estudo de número 914 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Assim como o nosso Senhor Jesus agiu no passado a favor do povo dele, ele age no presente, olha, ele agirá no futuro a favor do povo que o teme. Vamos ao nosso tema, movido de compaixão. O nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 20, verso 34, que diz: Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade, pela empatia em relação à tristeza do outro, com o sofrimento do outro, é um compadecimento. E a Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele é compassivo. Davi, em sua oração, ele pediu para Deus ter misericórdia dele, para Deus ter compaixão dele, pois ele reconhecia que Deus era compassivo e misericordioso. No Salmo 86, o verso 15 e o verso 16 diz: Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, concede-me tua força a teu servo necessitado e salva o teu filho fiel. Louvado seja Deus, que oração maravilhosa, oração em que Davi reconhece que precisa da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, da força de Deus. Como nós precisamos reconhecer que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E o nosso Senhor Jesus, ele ensinou enquanto esteve aqui na terra, ele pregou, ele libertou, ele curou, ele agia movido de compaixão por diversas vezes. Mateus, no capítulo 9, o verso 36 diz: Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, vendo aquela multidão, ele sentiu grande compaixão, ele viu que eles estavam desprotegidos, eles não recebiam cuidado, estavam sem orientação, eles poderiam ser enganados e até mesmo dilacerados por lobos, e ele moveu-se de compaixão, ele curou os doentes e ele orientou o povo, ele ensinou. Vamos nos lembrar que nós somos ovelhas do Senhor, nós pertencemos ao rebanho do Senhor. Salmo 100, verso 3 diz assim: Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Olha que tremendo, reconhecer que o Senhor é Deus, reconheça que ele te fez, reconheça que você é dele, que você é parte do povo dele, você é rebanho do pastoreio dele, e ele, o nosso Senhor Jesus, ele age como um bom pastor, ele agiu como um bom pastor. João, no capítulo 10, o verso 14, o verso 15 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego a minha vida às ovelhas. Louvado seja Deus, a quem nós pertencemos, e ele cuida de nós como um pastor
cuida de suas ovelhas, Ele nos conhece. A Bíblia fala que Ele conhece cada fio do nosso cabelo. Não precisamos nos preocupar, não precisamos nos angustiar, não precisamos alimentar a ansiedade, porque o teu Deus, Ele cuida de você em todos os momentos. E o nosso Jesus, Ele soube da notícia da morte de João Batista por Herodes e Ele se retirou para um lugar deserto, mas o povo, sabendo onde Jesus estava, eles seguiram a Jesus e seguiram Jesus a pé. Eles saíram de suas cidades e era um momento muito triste na vida de Jesus, porque João Batista era primo dele. Mas quando Jesus viu a multidão, a Bíblia fala que ele moveu-se de grande compaixão. Mateus capítulo 14, verso 14, quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Como nosso Jesus é maravilhoso, como Ele é misericordioso, Ele movido de compaixão, Ele curou os doentes, Ele agiu a favor daquela multidão, pois mais tarde as pessoas estavam com fome e os discípulos foram falar para Jesus. Vamos ver como? Mateus capítulo 14, o verso 15, que diz: ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Olha a orientação dos discípulos para Jesus, mas a resposta de Jesus aos discípulos foi para que eles alimentassem aquela multidão. Eu fico imaginando a cara dos discípulos de Jesus, pois como que eles alimentariam uma grande multidão? Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O que seria isso para alimentar toda aquela multidão? E Jesus pediu aqueles 5 pães e 2 peixes e Jesus agiu. Mateus capítulo 14, o verso 17 ao 19 diz: ao que eles replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para os céus, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Com aqueles 5 pães pequenos e 2 peixes, Jesus realizou o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, e Jesus alimentou a quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus, ele também realizou esse milagre outra vez, que é o segundo milagre da multiplicação. E essa multiplicação, esse milagre, foi após Jesus ter curado enfermos. A multidão ficava maravilhada e permaneceram com Jesus durante 3 dias. E Jesus não os queria despedir com fome. Pensa que Jesus maravilhoso é o Jesus que você serve? Mateus capítulo 15, verso 32 diz assim: e Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus, movido de compaixão, mostrando o seu cuidado pelas pessoas, ele perguntou aos discípulos quantos pães eles tinham, e eles responderam que eles tinham 7 pães e poucos peixes. E aí aconteceu a segunda multiplicação de pães e peixes. Vamos conferir em Mateus, no capítulo 15, verso 36 e o verso 37. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Dessa vez, quase 4 mil homens, fora as mulheres e as crianças.
foram alimentados e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaço. Ah, que Jesus lindo! Esse mesmo Jesus, ele cuida de você. Esse mesmo Jesus está atento às tuas necessidades. E Jesus, ele agiu movido de compaixão por 2 cegos. Vamos conferir? Em Mateus capítulo 20, verso 30 e verso 31 diz: E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aqueles 2 cegos, eles estavam reconhecendo quem Jesus verdadeiramente era. E eles clamavam a Jesus, eles pediam para Jesus ter misericórdia deles, eles suplicaram, eles não se importaram com a censura da multidão. E eles receberam o favor do Senhor, porque o Senhor, ele se moveu de compaixão. Vamos ver Mateus capítulo 20, verso 32, e Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Que pergunta interessante. O que eles queriam? Imagina que imediatamente eles responderam à pergunta de Jesus. Mateus capítulo 20, o verso 33, disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus chamou os 2 cegos e Jesus os curou. Mateus capítulo 20, o verso 34 diz assim: Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Nós precisamos sempre estar pedindo por misericórdia, por compaixão, clamando ao Senhor. Você viu? Jesus perguntou para aqueles 2 cegos o que eles queriam que ele fizesse para eles. E qual foi a resposta deles? Que eles vissem, que o Senhor restaurasse a visão deles. Jesus sabia da necessidade deles. Mas Jesus, ele gosta de nos ouvir, assim como ele perguntou àqueles cegos. Isto se chama oração. Você fala com Deus e o Senhor te ouve e o Senhor te responde. Nós precisamos ter vida de oração, vida de comunhão, vida de intimidade com o nosso Senhor. Jesus também agiu movido de compaixão por um homem, e este homem era leproso. Marcos, no capítulo 1, verso 40 diz: Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Esse homem, ele se aproximou de Jesus, ele suplicou de joelhos e ele, olhando para Jesus, ele disse que se fosse da vontade do Senhor. Ele reconheceu que Jesus tinha todo o poder, mas melhor do que a vontade dele, desse leproso, ou por que não dizer, é melhor do que a nossa vontade? A vontade do Senhor. Esse homem suplicou, esse homem reconheceu que Jesus tinha todo o poder e Jesus agiu movido de compaixão. Marcos capítulo 1, o verso 41 e o verso 42, movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando nele exclamou: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado, ele foi curado instantaneamente. O Senhor agiu a favor daquele homem. Jesus fez vários outros milagres movido de compaixão. Mas eu gostaria de concluir este estudo trazendo à nossa memória um milagre que alegrou o coração de uma mulher viúva sem ela pedir. Foi na cidade de Naim. Lucas capítulo 7, o verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade,
Eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus, ele viu o sofrimento daquela mulher que já tinha sepultado o marido e agora estava indo sepultar seu único filho. Jesus não ficou indiferente ao sofrimento dela, não. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Lucas capítulo 7, verso 13, que diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Nosso Jesus é maravilhoso. Ele falou para ela não chorar, ele a encorajou, mesmo parecendo algo humanamente impossível, mas logo em seguida o nosso Jesus, movido de compaixão, agiu. Lucas no capítulo 7, verso 14, que diz: e aproximando-se, tocou no esquife, e então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Diante daquela mulher estava o dono da vida, a ressurreição e a vida, e no mesmo instante o filho daquela viúva ressuscitou. Eu quis trazer o exemplo dela para você ver que o Senhor não está indiferente às nossas necessidades. O Senhor, ele se comove por nós, o Senhor está atento a cada um de nós. E Lucas no capítulo 7, verso 15 diz assim: no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jesus, ele levou ânimo e alegria para aquela mulher viúva, e o nome do Senhor foi glorificado. Lucas capítulo 7, o verso 16, que diz: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O nosso Senhor Jesus, ele é misericordioso, ele se condoía com o sofrimento das pessoas, ele se compadecia, ele agia a favor delas, e esse é o nosso mestre, é o meu mestre, é o teu mestre. O nosso Senhor Jesus, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de eternamente. Para ele não há impossível. E eu vou concluir com o versículo de Hebreus no capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia, clame ao Senhor, peça ao Senhor, porque o Senhor, ele age a favor daqueles que o temem, daqueles que o amam. O Senhor, ele ouve a oração, ele responde a oração e ele age, mas ele age no momento dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, eu te convido para você se inscrever, e que o Senhor Jesus, o nosso amado mestre que tem todo o poder no céu e na terra, ele te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.